Irmãos, eu conto com a sua atenção para compreender a mensagem de Deus nesta noite. Os milagres do Senhor Jesus, em sua grande maioria, eles eram imediatos, instantâneos, iminentes. Acontecia, irmãos, rapidamente. O Senhor Jesus falava e o milagre acontecia. Ele tocava e o poder e a glória se manifestava. Ele ordenava e multiplicava. Assim foi com inúmeras pessoas ou ocasiões. Por exemplo, com a cura do leproso em Mateus capítulo 8, a cura do paralítico em Mateus capítulo 9, a cura do endemoniado surdo ou mudo em Mateus capítulo 9, quando ele acalmou a tempestade em Mateus capítulo 8, quando ele multiplicou os pães e peixes em Mateus capítulo 14, quando ele ressuscitou o filho da viúva de Naim em Lucas capítulo 7, e quando até mesmo ressuscitou a Lázaro em João capítulo 11. O Senhor Jesus, ele falava e as coisas aconteciam, irmãos, de uma forma imediata, instantânea. Ele mandava o morto ressuscitar e o morto ressuscitava. Ele mandava o paralítico andar e o paralítico, sem fazer cirurgia, sem fazer fisioterapia, começava a andar imediatamente. Isso revela o quê? Revela o poder divino do nosso Senhor e Salvador Jesus. Essa característica destes milagres são milagres imediatismo. Ele fala e as coisas acontecem. Ele ordena e imediatamente as coisas se cumprem. E é com fé nesse Jesus que eu sigo a minha vida. É com fé nesse poder e nessa autoridade que ele tem que eu continuo a caminhar, mesmo passando por adversidades ou por situações difíceis, porque eu acredito que a qualquer momento ele pode mudar a situação. Amém. Basta ele falar, basta ele tocar, basta ele agir, a nossa vida ela é transformada. O nosso cativo é mudado, a nossa vida e história passa a ser abençoada por ele, porque ele faz milagres imediatamente, irmão. Eu que não duvido, e você precisa acreditar nisso, que a qualquer momento, eu chego a me arrepiar todinho em falar isso, a sua situação pode mudar a qualquer momento. Isso aqui não é jargão de pregador, não. Isso aqui é a palavra de Deus. Jesus tem poder para mudar a situação, a vida em que você está vivendo a qualquer momento, irmãos. Por isso que é importante você crer, você permanecer firme, perseverando, adorando a Ele. Pode ser num culto como esse, pode ser hoje, não precisa ser uma vigília, não precisa ser um congresso, não precisa ter um pregador de São Paulo ou do exterior, pode ser comigo mesmo. Ele pode liberar a sua palavra sobre você e a situação mudar, porque Ele opera de uma forma imediata, instantânea, iminente, rapidamente nas nossas vidas, irmãos. Você acredita nisso? Diga para ele que você crê. Porém, irmãos, esse texto, esse evento, vai nos revelar uma coisa diferente do que eu falei. Esse texto que nós lemos, do versículo 22 ao 23, vai mostrar um Deus também que trabalha diferente. Um Deus que tem outras formas de agir. Esta passagem vai mostrar
que o mesmo Deus que fala e acontece, que toca e opera, que manda e manifesta, também é um Deus que cura por etapas. É um Deus que manifesta em ciclos. É um Deus que dá vitórias por períodos. É um Deus que opera, mas opera também em partes. Nem sempre as coisas serão imediatas. Nem sempre as vitórias serão instantâneas. Nem sempre os milagres serão iminentes, irmãos. Este texto vai nos revelar que este Deus que trabalha rapidamente é um Deus também que trabalha por fases. E nós precisamos conhecer o nosso Deus. Nós precisamos saber como Ele trabalha. Porque algumas vezes vai ser rápido, vai ser iminente. Outras vezes vai ser assim, ó, em ciclos, em etapas, em partes e em períodos nas nossas vidas. E hoje pode iniciar uma fase de milagres sobre a sua vida. Hoje esse Deus que trabalha de uma forma instantânea pode iniciar nesse culto, através desta palavra, uma fase de milagre, de bênção e de vitória. Isso não significa que você receberá hoje a vitória. Isso não significa, ou isso significa que você não receberá hoje a vitória. Isso significa que você está aqui, que você não vai receber hoje o seu milagre. Significa que hoje vai iniciar, hoje vai começar uma etapa na sua vida. Porém, escute, eu tenho que entender e transmitir para você a verdade do texto, da palavra de Deus. Porém, tem pessoas aqui hoje que não vai iniciar hoje a etapa, que não vai começar hoje a fase, já começou há anos atrás, já começou há meses atrás, já começou há semanas e dias atrás, e Deus pode concluir essa fase hoje. Você que já está no percurso, no processo, hoje Jesus, Ele pode finalizar todo esse processo que você tem vivido. Como é bom crer em Jesus, como é bom servir a Jesus. Por quê? Porque Jesus é aquele que inicia o processo, mas Ele é o mesmo que acaba. Ele é aquele que começa, mas Ele também termina. Ele é aquele que principia e que finaliza, que abre todo o processo nas nossas vidas e que encerra. Jesus é aquele que instaura, mas que conclui os processos nas nossas vidas. E nós estudamos sobre isso uma terça-feira em Filipenses capítulo 1, versículo de número 6, quando Paulo vai falar do mesmo Deus que age instantaneamente. Ele vai dizer, esse Deus, eu conheço Ele também, Ele age de outra forma. E como é que Ele age, Paulo, de outra forma? Ele vai falar, aquele que começou, Filipenses 1,6, a boa obra em vós, há de completá-la. Aquele que começou a boa obra em vós, há de terminá-la. Aquele que começou a boa obra em vós, há de concluir o que Ele começou na vida de vocês. Hoje a palavra que Deus tem para você é que Ele não fica no meio do processo, Ele não paralisa a obra e esquece da obra. Se Ele começou a obra, se Ele te colocou em um processo, Ele está dizendo, eu vou concluir esse processo que eu comecei na sua vida. Nós vamos para o texto, irmãos. O versículo de número 22 diz que chegou aonde, vocês lembram? Teixeira de Freitas? Em Betsaida. E chegou a Betsaida. Betsaida tem um detalhe aí, irmãos. Ele chegou na cidade de Betsaida, ou na aldeia de Betsaida. E em Mateus capítulo 11, versículo 21, vai falar um detalhe importante sobre Betsaida.
vai falar que Betsaida representa ou simboliza algo. Olha o símbolo de Betsaida: símbolo de resistência a Deus, símbolo de incredulidade. Irmãos, para Deus, quando Deus do céu olhava para Betsaida, Betsaida representava resistência a Ele. Betsaida representava incredulidade para Ele. Coisa ruim e difícil Deus olhar para um lugar e ver que este lugar representa resistência e incredulidade para Ele. Mas o texto vai falar que Jesus estava indo para esse mesmo lugar. Jesus estava indo para Betsaida. O texto diz: e chegou a Betsaida. Ele poderia não querer ir, porque ele, sabedor, e em Mateus 11, quem falou foi ele mesmo, de Betsaida. Betsaida, se eu fizesse os milagres de você que eu fiz em outros lugares teriam convertido, e você não converteu. E Betsaida representava isso, mas Jesus foi lá. Ou seja, isso significa o que? Jesus voltou lá, que a graça de Deus alcança até os lugares e as pessoas mais resistentes espiritualmente. Talvez eu e você podemos evitar as pessoas e lugares que resistem, mas o texto vai mostrar que Jesus foi lá em Betsaida. Ele voltou. Jesus vai aonde? Aonde há necessidade. Se tem necessidade da graça, se tem necessidade da presença, Ele volta para manifestar a sua presença. E o que aconteceu quando Ele chegou, irmãos, na aldeia de Betsaida? O texto vai falar no versículo 22: e trouxeram-lhe um aleijado, ou trouxeram-lhe um leproso? Não, trouxeram-lhe um cego e rogaram para que ele tocasse. Jesus chegou na aldeia, o que as pessoas logo fizeram? Pegaram o cego e levaram até Jesus. Então, eles conduziram aquele cego até Jesus, para que Jesus operasse na vida dele. E isso vai nos ensinar que existem pessoas que vai precisar e necessitar de que você conduza elas até Jesus. Elas sozinhas não conseguem até Jesus. Aquele homem cego não conseguia ir ao encontro de Jesus. Foi necessário alguém levá-lo, foi necessário alguém movê-lo e conduzir ele até Jesus. Isso significa isso, que tem pessoas que, se você não levar até Jesus, elas não vão conseguir ir. Elas não vão conseguir ter o encontro. E elas precisarão da sua ajuda para que você leve elas até Jesus. Para quê? Para que Jesus venha salvá-las, para que Jesus venha libertá-las, para que Jesus venha perdoá-las, para que Jesus venha curá-las, para que Jesus venha abençoá-las. Pense nisso. Pense nisso. Você hoje é uma bênção. Você hoje não está debaixo de maldição, mas existem pessoas que estão. Você hoje é salvo. Que bom por isso, mas existem pessoas que estão perdidas. Você já desfrutou de muitos milagres de Jesus, como ele. Mas existem pessoas que precisam desfrutar de milagres de Jesus. E essas pessoas precisam com que eu e você conduza até Jesus. Só que eles levaram o cego até Jesus. Preste atenção, irmãos. Quando eles levaram o cego até Jesus, eles não só levaram, não só intercederam, rogaram. Eles levaram até Jesus e falou para que Jesus tocasse nele. Eles acreditou dessa forma: vamos levar ele até Jesus e vamos falar para Jesus tocar nele. Porque ele tocando no cego, o cego vai voltar a enxergar. O cego vai ficar curado. É interessante esse versículo 22, que vai mostrar que essas pessoas que levou esse cego até Jesus, levou.
Porém, eles que estabeleceram o método da cura acontecer. Eles poderiam levar o cego e dizer: olha, Senhor, está aqui, está precisando, faça a tua vontade, opera na vida dele. Mas eles levaram e declarou: Senhor, toca nele para que ele volte a enxergar. Eles estavam precisando do milagre, e eles estabeleceram a maneira, o método e a forma para que Jesus curasse aquele homem. Às vezes isso acontece com a gente, irmãos. Nós estamos precisando de uma bênção, de um milagre, da ação de Deus. Só que nós às vezes confundimos ou esquecemos de que quem opera é Ele, de que quem faz é Ele, de que quem tem poder é Ele, de quem é Senhor é Ele. Nós não só queremos, como nós determinamos como deve acontecer. E isso é falta de sabedoria. E isso muitas das vezes é falta de dependência, de humildade em Deus. O que nos resta é colocar diante dele a situação, para que ele faça da forma, do jeito que ele deseja e que ele quer. Não eles levarem o cego e dizer: Senhor, toca nele, pega nele, encosta nele, conecta com ele, fala para ele. Não. É levar o cego e deixar Jesus fazer o que quer. E Jesus fez o que, pastor? Ele acatou, ele se sujeitou, ele obedeceu aquela ordem das pessoas. Versículo de número 23 vai revelar o que Jesus fez com quem determina o que ele deve fazer, a forma, a maneira que ele deve trabalhar. Olha no versículo 23 o que o Senhor Jesus vai dizer. O texto vai dizer: e tomando o cego pela mão, Jesus pegou o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Jesus fez diferente do que eles ordenaram, do que eles falaram. Como se ele dissesse: olha, vocês pedem, vocês vêm até a mim, mas a forma e a maneira, quem faz, como faz, quem decide sou eu. É eu que decido como vou fazer, como vou agir. O texto fala que Jesus tomando o cego pela sua mão. Isso vai falar de um encontro pessoal, de um momento individual. Jesus pegou o cego na aldeia, no meio de todo mundo, tirou ele da aldeia para um encontro pessoal, para um momento individual. Isso mostra, irmãos, que outras pessoas podem até interceder por você. Isso mostra que você pode até interceder e pedir por outras pessoas, por milagre na vida de outras pessoas, para que ele venha agir, operar. Só que vai chegar um momento que Jesus quer um particular, seja por nós ou seja por quem nós estamos orando. Jesus, ele trata as pessoas assim, de uma forma individual e de uma forma pessoal. Vai chegar um momento que você, por mais que você tenha intercessores, tem pessoas que te ajudam, que te acompanham espiritualmente, vai ter um momento que é só você e ele. Ele vai te pegar, vai te tirar do meio dos outros, vai falar: é um particular comigo e com você. Eu vou me revelar para você. Isso vai mostrar isso. Que não dá para os outros ficarem terceirizando a nossa vida espiritual. Jesus quer que você cresça na intimidade com Ele. Ele valoriza quem ora por você, bom, mas Ele quer que você também fale com Ele. Ele quer que você aprenda a palavra dele, que outros diziam quer, mas Ele quer também revelar a palavra dele ao seu coração. Ele quer um relacionamento conosco individualmente. Não dá para ficar terceirizando.
É um particular, é um momento entre nós e ele. E o texto vai falar que ele levou o cego, olha, porque ele pegou o cego e tirou para fora da aldeia. Depois de pegar na mão do cego, depois ele levou para outro lugar e separou o cego daquelas pessoas. Isso vai nos mostrar que nem toda a obra de Deus acontece no meio da multidão. Nem todo manifestar, nem todo milagre, nem todo agir vai acontecer quando estivermos no meio de muita gente. Tem coisas que Ele vai fazer. É você e Ele no quarto. É você e Ele no monte. É você e Ele no templo. É você e Ele no carro. É você e Ele no trabalho. É você e Ele em um particular tão somente. Também nós vamos ver nesse versículo 23 que antes do milagre acontecer, Jesus quer nos separar de ambientes incrédulos. Ele poderia fazer um milagre lá. Olha o detalhe: o povo trouxe, alguém trouxe o cego, ele pegou o cego, tirou de Betsaida, símbolo de resistência e de incredulidade, e tirou o cego para fora. Tem milagres que para acontecer é necessário nós mudarmos de ambiente. Esse texto vai nos mostrar que tem milagres para suceder. Jesus quer nos mudar geograficamente de certos tipos de lugares, irmãos. Isso aqui já nos ensina agora, Natal, virada de ano, cuidado com certo tipo de lugar que você pode frequentar. O texto vai nos mostrar isso, que antes do milagre acontecer, Jesus quer nos separar de ambientes de incredulidade. E Jesus, ele fez um método incomum. Todo mundo pediu só para trazer o cego e para ele curar. Ele vai fazer um método incomum. Qual é o método incomum? O versículo 23, na parte B, vai falar que ele cuspe e impõe as mãos sobre o cego. Jesus vai fazer diferente do que o povo pediu. Jesus vai fazer um milagre, porém diferente. Isso vai mostrar o que, pastor? Que Jesus não fez conforme quem levou ele, que levou o cego até ele e pediu para que ele agisse daquela forma. Isso, e Jesus tirou o cego, cuspiu nos olhos, colocou as mãos e fez o milagre. Isso vai mostrar o quê? Que Jesus tem vontade própria, irmãos. Nós não servimos a um Deus, a um Senhor e Salvador, que é um robô, não. Que é um IA. Ele tem vontade própria. Ele age quando quer, do jeito que quer, da maneira que deseja. Nós precisamos aprender isso. Nós servimos a um Deus que tem vontade própria e que Ele, o que tem que prevalecer, o que vai permanecer, não é a vontade de quem está precisando do milagre, mas é a vontade de quem tem o poder para fazer o milagre nas nossas vidas. E Jesus, versículo 23 ainda, vai dizer assim: perguntou-lhe se via alguma coisa. Olha que interessante. Aí ele, que ressuscitou o filho da viúva imediato, Lázaro, que curou o paralítico imediato, que estava dormindo e quando acordou disse para o vento, tempestade: aquieta-te, vento, e imediatamente o vento aquietou. Ele agora que cuspiu no olho do homem, que colocou a mão nos olhos do homem, que tirou da aldeia, vai perguntar se o homem estava vendo alguma coisa. Após Jesus pegar o cego pela mão, tirar da aldeia, cuspir nos olhos e impor as mãos, ele vai perguntar: está vendo alguma coisa? Está enxergando algo? Veja comigo esta cena. Depois de tudo que ele fez, o Deus que age imediatamente chegou para o cego e perguntou: você está vendo alguma coisa?
depois que eu te tirei da aldeia, depois que eu cuspi em seus olhos, depois que eu coloquei as mãos, você está vendo alguma coisa? Isso, Jesus vai nos mostrar algo, que Ele está fazendo o cego perceber o estágio da cura. Começou um processo. Quando Ele perguntou: você está vendo alguma coisa? Como se Ele quisesse que o cego percebesse que o Deus que age em processos, em fases, em etapas, começou a agir na vida daquele homem. Não curou ele de imediato, não deu a vitória instantânea, mas começou a agir na vida daquele cego. Você está vendo alguma coisa? Isso revela o que Jesus estava querendo dizer para ele: olha, cego, o processo começou na sua vida. O milagre já iniciou. A vitória está em andamento. A cura está em curso. Começou algo. Aleluia. Deus, Ele se importa com a nossa percepção espiritual. Isso vai revelar que Ele se importa com a nossa percepção espiritual. Existem curas e milagres e vitórias que são progressivas e não instantâneas. E nós precisamos aprender isso. Nem sempre vai ser instantâneo, vai ser na hora, não. Tem coisa que vai ser por etapas e por fases, progressiva na sua vida. E não pensa que não é Deus, não, porque é Deus. Porque Ele age tanto no instantâneo, quanto Ele age também em fases, irmãos. Precisamos entender isso. E para isso iniciar, você precisa ter fé hoje, para que começa algo de Deus na sua vida. Seja sensível a Ele hoje. Deus está agindo em seu favor. Confie, aceite. Deus que está começando este processo é o mesmo que vai concluir e terminar na sua vida. Seja sensível. Nós estamos em um ambiente, lógico que é material, que é físico, mas um ambiente, como o nosso irmão Elenilson falou, e falou bem, um ambiente espiritual. E Deus começa pela sua palavra, através dos louvores, através da oração, agindo nas nossas vidas. Nós começamos a sentir, nós acreditamos que dessa vez as coisas vão fluir, que Ele vai operar, que Ele vai agir e que o milagre vai acontecer em nós, irmãos. Em resposta a isso, agimos diferente. Agimos diferente em resposta à ação e trabalhar com Deus. O sono vai embora. A dúvida cai por terra. A tristeza dá lugar para a alegria. Já começamos a celebrar, 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 dizendo: eu creio, eu tomo posse, eu acredito, eu estou sentindo, ela está me tocando, ela está agindo, ela está operando na minha vida. Permita que o Senhor Jesus te conduza pelos caminhos, mesmo você não enxergando Ele. Permita que Jesus te conduza, mesmo você não enxergando os caminhos. Imagina para aquele cego ter que sair da aldeia. Eu te trouxe para Ele curar você, mandei Ele te tocar. Aí Jesus chega, pega na mão do cego, o cego aceita. Jesus tira o cego da aldeia, Jesus cospe nos olhos do cego, coloca a mão no cego. Todo o processo ele não estava vendo, mas ele não retrucou, ele não estava vendo, mas ele confiou que aquele que estava tirando ele da aldeia, aquele que estava conduzindo ele por um caminho, aquele que estava cuspindo nele, tocando nele, iria fazer o melhor para a vida dele.
cego depois disso tudo? Depois de tirar o dedo, de cuspir nos olhos, de botar a mão e de perguntar, no versículo 24 vai dizer que levantando os olhos, o cego disse: eu vejo os homens como árvores que andam. Olha, Jesus perguntou: o que é que você está vendo? O cego está falando: eu estou vendo os homens como árvores que andam. Isso significa o quê? Que a visão dele era real, porém era imperfeita. Olha para vocês verem, faltou poder em Jesus aí, irmãos? Não. Jesus ressuscitava morto. Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos, multiplicou, foi mais de 5 mil pessoas. O que ele falava acontecia. E por que nesse agora foi diferente? É porque Jesus não trabalha sempre da mesma forma. Aleluia. Eu volto a dizer isso, o Espírito Santo está me falando para me te explicar, para que você não murmure. Você está no processo, não significa que não vai acontecer, meu querido, minha irmã. Entenda isso, agir de Deus na sua vida. O fato de começar e de não concluir não significa que não vai acontecer. Jesus está trabalhando a sua vida diferente. Jesus está trabalhando por etapas. Levante a tua mão, se você tem fé, acredita nisso. Exalte a Ele, eu estou sentindo uma graça. Chamando a sorana e depende para calabanda sou. Arana banda chega de panta calabanda sai. Ele está dizendo: eu te coloquei no processo. Eu iniciei minha serva. Eu iniciei contigo, meu servo, nesse propósito. Fique tranquilo, fique tranquilo. Eu coloco, mas eu concluo. Eu não sou como muitos são que começam e não terminam. Que começa, eu vou até o final contigo, diz o Senhor. O cego passou a enxergar, mas ainda não estava enxergando claramente, irmãos. Imagina aí. A pessoa enxergar as pessoas, homens como árvore. Ele voltou a enxergar, mas não estava enxergando claramente. Isso significa que o milagre começou, mas não foi concluído. Começou a trabalhar, um agir na vida de Deus dele, mas ainda não tinha sido concluído. E o fato de que o milagre não concluiu na sua vida, não significa que não vai concluir. O nosso desespero é esse. Porque a gente vê às vezes uma melhora, a gente vê às vezes um avanço, mas não vê tudo concluído. Aí a gente queixa, aí às vezes a gente complica a situação, porque a gente pensa: não, Deus ele age de forma imediata. Se fosse Deus, já teria resolvido tudo. E não é, é Deus. Porque o cego passou a enxergar, mas de uma forma parcial. Ele voltou a enxergar, mas estava vendo os homens como árvores que andam. E isso vai nos ensinar que Deus pode iniciar uma obra que precisa ainda de continuidade. Ele pode começar uma obra nas nossas vidas e que esta obra precisa de continuidade. Ele começou e vai ser necessário dias, talvez semanas, talvez meses, ou até mesmo anos, para que tudo venha concluir. E o que ele via? O texto da fala, ele via homens como árvore que anda. O cego, ele vê de que forma? Ele vê a forma, ele vê o movimento, mas ele vê tudo sem nitidez. Ele estava vendo dessa forma. E isso tem uma representação bíblica, irmãos. Representa pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Esse cego passar a enxergar as pessoas como árvore. Esse cego passar a enxergar as pessoas, mas não enxergar com nitidez. Enxergar de uma forma incompleta significa o quê? Pessoas que tiveram um encontro com Jesus, como o cego teve, um encontro pessoal, um encontro individual, mas ele vê a vida, as pessoas, a vontade de Deus de uma forma distorcida, deturpada.
errada, incorreta e equivocada. Quantos tiveram encontro com Jesus? Jesus tirou de Betsaida, Jesus operou, só que no processo estão vendo a vida, estão vendo as pessoas, estão vendo a vontade de Deus de uma forma errada, de uma forma distorcida e incorreta. Não consegue compreender a vontade de Deus para a vida dela. Não consegue ver como Deus se refere às pessoas. Ela ou ele teve um encontro com Jesus, mas a visão ainda está distorcida. Isso vai nos ensinar algo, que nós não devemos nos acomodar com a visão espiritual embaçada. Nós não podemos ficar paralisados quando estamos com a visão espiritual imperfeita. Eu não estou falando dessa visão que você está olhando para mim aí, está me enxergando bem. Você está me enxergando bem, não está me vendo embaçado, está me vendo com nitidez. Eu estou falando da visão espiritual, que muitos tiveram encontro com Jesus, mas não conseguem ver as coisas perfeitamente. E você não pode parar, tem que continuar com Jesus, tem que continuar buscando a enxergar as coisas espirituais com clareza. Você não pode se acomodar, dizer: eu estou enxergando, eu não estou entendendo Deus, eu não estou entendendo como me relacionar com as pessoas, eu não estou entendendo como é a vida cristã, eu não estou entendendo, basta. Não, Deus quer que você continue com Jesus, continue buscando, para que Ele volte ou faça você enxergar espiritualmente de uma forma perfeita. E depois disso, que ele viu os homens que andavam como árvore, o que aconteceu? O texto vai dizer que Jesus, versículo de número 25, depois que ele viu os homens que andavam como árvore, depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe e distintamente a todos. Esse texto de 25 vai mostrar que Jesus não deixa a obra dele pela metade. Jesus perguntou: o que você está vendo? Estou vendo os homens como árvore, anda como árvore. Jesus poderia deixar ele: dá licença, eu vou embora, você vai ficar enxergando dessa forma, imperfeitamente, você vai ficar enxergando pela metade, eu vou te deixar e vou. Jesus não fez isso. Jesus indagou, ele falou que eu estava enxergando daquela forma. Aí o texto vai falar que Jesus depois tornou a pôr as suas mãos nos olhos. E o que aconteceu? Ele passou a olhar firmemente e ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. A obra foi completa. Jesus concluiu a obra. E ele está dizendo: queria que você levantasse as olhos. Ele está te dizendo: o que eu comecei na sua vida, eu vou terminar. O que eu iniciei na sua vida, eu vou concluir. O que eu principiei na sua vida, eu vou acabar. Eu não deixarei, diz o Senhor, nada inacabado na sua vida, pois o que eu começo, eu concluo, diz o Senhor. Aleluia. Escute. Existem algumas curas que vão acontecer. Existem algumas bênçãos que vamos receber. Existem algumas vitórias que tomaremos posse, mediante a persistência em estar com Jesus.
Muitos que começam e que desfrutam algumas coisas dele, alguns milagres e vitórias no processo que iniciam e que deixam de desfrutar da conclusão do milagre e da vitória dele. É por isso que eu oro, é por isso que eu rogo para que você me escute nesta noite. O que eu estou apregoado da parte de Deus para a sua vida, não abra mão, continue firme, a vitória vai chegar, o milagre vai acontecer, Jesus vai concluir o que ele começou na sua vida, meu irmão e irmã. Aleluia. Escute, não pare no quase. Não pare no quase. Ele até começou, mas eu desisti. Quase ele fazia o milagre. Ele até começou, mas eu retrocedi. Quase que ele me dava a vitória. Não pare no quase. Quem permanece no processo experimenta a plenitude do milagre de Jesus. Que permanece no processo, ainda que muitas vezes constrangedor, ainda que muitas vezes não entendendo e não compreendendo, ainda que muitas das vezes doloroso, como o grupo de louvor cantou aí, vai experimentar a plenitude do milagre de Jesus. Oh, eu estou sentindo uma coisa tão boa ao dizer isso. Está me dando vontade de abrir a boca e de chorar. Alaxemanda surada pepete calamandara na saia. Anabanda sorede panda cremandara na sorede calamandai. E bibi candada mandara na sorede panda calamanda so. Nai chebete panda sorede panda sorede calamanda. Oh, aleluias, 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 glória a Deus. Ele está dizendo, permaneça no processo, pois você vai desfrutar da plenitude do milagre para a sua vida. Para a gente finalizar, irmãos, o versículo 26 vai mostrar como finalizou esse encontro, esse processo. Como terminou, pastor? Começou ele chegando em Betsaida, começou alguém trazendo o cego para ele, mandando ele curar o cego, do jeito que ele queria, e Jesus no processo tirou ele, cuspiu nos olhos dele, fez tudo isso. Como terminou isso? O versículo 26 vai mostrar como terminou esse encontro, irmãos. E mandou Jesus, e mandou para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia. Depois do milagre completo, Jesus manda agora o cego não voltar para a aldeia, mas ir para a sua casa. Como se ele dissesse: olha, o seu lar é o primeiro que vai ficar sabendo do milagre na sua vida. Aleluia! É no seu lar, é no seu cotidiano que as pessoas vão ver essa mudança, essa transformação que eu fiz na sua vida. Primeiro é no seu lar. Porém, ele mandou ele ir para o lar. Você teve um encontro comigo, te transformei, te curei, te abençoei, te restaurei. Volte, vai logo para o seu lar. E tem outra ordem, Senhor, tem. Não volte para a aldeia. Olha, não volte para Betsaida. Não volte para a aldeia. Betsaida era um símbolo de incredulidade e resistência a Deus, como falamos no início. Isso significa o quê? Que tem lugares que você vai precisar evitar. Lugares que Jesus te tirou. Você será preciso. Depois que Ele te tirou, Ele te salvou, Ele te perdoou, Ele te abençoou, Ele te curou. Ele
não quer que você volte para esses mesmos lugares. Não volte para Betsaida, ambiente de incredulidade, um passado que poderia comprometer um novo começo na vida daquele homem. E Jesus não quer isso. Não volte para lugares que podem comprometer um novo começo, uma nova história que eu tenho para a sua vida. Cuidado com ambientes de incredulidade. E como falamos, final de ano, Natal, às vezes somos muito convidados para estar em ambientes deste tipo. Mas Jesus que vem na frente já está dizendo para nós nesta noite: não volte para ambientes de onde eu te tirei. Glória a Deus. Preserve o que Deus fez na sua vida. Preserve o que Deus fez na sua vida. Isso vai nos mostrar também que Deus não só apenas abre os nossos olhos, Ele também muda os nossos caminhos. Ele não só abre os nossos olhos, Ele muda os nossos caminhos. Direciona por onde nós devemos andar, por onde nós devemos ir. Você que não é cego, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus.